E agora a gente volta a falar sobre a morte do ator escocês Sean Connery, ele que morreu aos 90 anos e ficou eternizado como o espião James Bond. Converso agora com o César Soto, que é repórter do G1. Oi, César, boa tarde para você. Dá para definir a importância de Sean Connery para a franquia 007, também para o cinema, assim, de uma forma geral? Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um dia triste, né, com essa perda gigante de Sean Connery. É difícil de definir. Minto, não é difícil de definir. Ele é o James Bond mais importante, mais memorável, vamos dizer assim. Não só por ter sido o primeiro, né, estreou como o espião dos livros de Ian Fleming nos cinemas em 1962, mas pelo seu carisma gigantesco. E eu acho muito interessante isso, porque o Sean Connery, apesar de ser uma figura muito importante para o cinema, eu nunca tinha parado exatamente para pensar, né, no que ele representa. E ele conseguiu ficar marcado pelo James Bond, não tem como pensar em James Bond sem pensar no Sean Connery interpretando. Fez 7 filmes ao longo, né, da série, desde 1962 até o último filme que ele interpretou, que foi Nunca Mais Outra Vez, em 1983. Ele chegou a parar de fazer o James Bond, voltar 2 vezes, e mesmo assim construiu uma personalidade marcante, uma carreira muito importante para o cinema, separado disso. É uma coisa muito interessante como o personagem Sean Connery acabou até superando o personagem James Bond. E olha que eu nasci anos depois do último filme que ele interpretou, e mesmo assim, quando eu penso em James Bond, eu não consigo não pensar primeiro em Sean Connery, mesmo que ele não seja o seu favorito, mas ele com certeza marcou o personagem. E se não fosse através do Sean Connery, James Bond não seria tão conhecido, não seria essa marca reconhecida até hoje. Poderia ter sido 1, 2, 3 filmes e morrido por ali, e não virou essa série que é uma das mais rentáveis da história do cinema. Existe até hoje, Daniel Craig no papel atualmente. E assim, Sean Connery foi tão marcante, mas tão marcante como James Bond, que o próprio autor Ian Fleming chegou a alterar um pouquinho ali o personagem numa obra publicada depois do primeiro filme, dando ali o pai, fazendo com que o pai do James Bond fosse escocês, assim como Sean Connery é. Então, assim, não tem como não falar quão importante para a franquia é Sean Connery, com seu jeitão mais másculo, mais forte. O personagem evoluiu e mudou muito ao longo dos anos, são mais de 50, 60 anos, mas é impossível não pensar no espião sem pensar em Sean Connery. É isso, e ele foi ali também, até para tentar se desvencilhar desse personagem, buscando outros grandes papéis, e deixa uma marca incrível no cinema. César, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Bom fim de semana. Obrigado para você também.